Continuidade da leitura do livro de Leonard Ravenhill. Vamos só aqui. Muito bem. Então, o capítulo 13 da leitura de hoje está escrito: precisa ser um profeta para pregar aos pregadores. Tentar fazer uma avaliação de João Batista pelos modernos padrões de espiritualidade seria o mesmo que tentar medir o sol com uma fita métrica. No Jordão, a multidão ansiosa indagou a respeito do recém-nascido. Que virá a ser, pois, este menino? E a resposta foi: ele será grande diante do Senhor. Hoje em dia a palavra grande se acha muito desgastada, pois confundimos proeminência com importância. Hoje a pessoa quer dizer, ele é grande, é importante, é rico, é abastado, coisas assim. E antigamente a palavra grande era assim, temente a Deus, usado como vaso, fazia grandes coisas em nome do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Hoje em dia a palavra grande se acha muito desgastada, pois confundimos proeminência com importância. Naquela época, Deus não estava à procura de sacerdotes, nem de pregadores, mas de homens. E havia muitos homens, como hoje, mas eram todos pequenos demais. Ele precisava de um grande homem para uma grande missão, e ele ainda está fazendo isso. Ele ainda continua procurando grandes homens para grandes missões. João Batista possuía pelo menos um atributo que o qualificava para o sacerdócio, mas tinha todos os requisitos necessários para tornar-se um profeta. Antes da sua vinda, o povo vivera 400 anos de trevas, sem um raio de luz profética. 400 anos de silêncio em que não se ouvira o brado, assim diz o Senhor. 400 anos de uma constante deterioração espiritual. E assim Israel, a nação escolhida de Deus, estava imersa em holocaustos, cerimônias e circuncisões, fazendo expiação com rios de sangue de animais e tendo por medidor uma classe sacerdotal rica e saciada. Mas o que um exército de sacerdotes não conseguiu fazer em 400 anos foi feito em 6 meses. 6 meses por um homem que estava disposto. Enviado por Deus, moldado por Deus, cheio de Deus, incendiado por Deus. João Batista. Concordo com E.M. Bounds quando diz que Deus leva 20 anos para formar um pregador. A preparação de João foi feita na Divina Universidade do Silêncio. Deus matricula nela todos os seus grandes homens, embora Cristo tenha feito sua interpelação a Paulo, um fariseu orgulhoso, legalista e intelecto privilegiado e linhagem invejável. Na estrada de Damasco, ele precisou passar 3 anos na Arábia para se esvaziar de tudo isso e desaprender o que aprendera, para que finalmente pudesse afirmar: Deus revelou-se a mim. Deus pôde preencher num minuto o que nós levamos anos para esvaziar. Jesus disse: ide, mas também ordenou: permanecei até que. Aquele que resolver passar uma semana fechado num aposento
a pão e água, sem nenhuma leitura a não ser a Bíblia, sem companhia alguma a não ser o Espírito Santo, ou sofrerá um colapso nervoso ou terá tal experiência com Deus que Deus disse que sua vida ou ministério serão revolucionados. Depois disso, como Paulo, ele será conhecido no inferno. João Batista ficou na divina escola do silêncio. O deserto até o dia em que se manifestou ao povo. E quem poderia estar mais bem preparado para aquela tarefa de despertar do seu sono carnal aquela nação entorpecida do que aquele profeta queimado do sol, batizado com fogo, moldado no deserto e enviado por Deus? Nos olhos ele trazia a luz de Deus, e na sua autoridade divina e na alma o mesmo ardor de Deus. Quem, pergunto eu, poderia ser maior do que João? É verdade que ele não fez nenhum sinal, isto é, não ressuscitou nenhum morto, mas fez muito mais, ergueu uma nação morta. Esse profeta vestido de couro, com um ministério de curta duração, era tão ardoroso e sua luz tinha tal brilho que os que ouviam suas mensagens fervorosas, candentes, iam para casa e passavam noites de insônia até que sua alma se quebrantava em arrependimento. Entretanto, tinha uma doutrina diferente, sem holocaustos, sem cerimônias, sem circuncisão. Tinha uma dieta estranha, sem vinhos, nem banquetes. Tinha roupas estranhas, sem filactérios, nem vestes farisaicas. É verdade, mas João era grande. As grandes águias voam sozinhas, os leões maiores caçam sozinhos. As almas grandiosas vivem sozinhas, a sós com Deus. É muito difícil suportar tal solidão. É impossível apreciá-la a não ser acompanhado de Deus. Realmente João conseguiu ser grande. Oh, amabilíssimo Espírito Santo. Sua presença é notória, é real aqui. É muito difícil suportar tal solidão. É impossível apreciá-la a não ser acompanhada de Deus. Realmente João conseguiu ser grande. Ele foi grande em aspectos, grande na sua fidelidade ao Pai. Preparou-se durante tanto tempo para pregar por tão curto período. Grande em sua submissão ao Espírito Santo. Andava ou parava de acordo com as orientações do Espírito Santo. Grandes nas afirmações que fez sobre o Filho, apontando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apesar de não ter se avistado com eles antes, João era uma voz. A maioria dos pregadores não passa de ecos, pois, se prestarmos bem atenção, saberemos dizer quais os livros que andaram lendo, e notaremos que citarão muito pouco do livro. E hoje, só uma voz de um profeta enviado do céu para pregar aos pregadores. Conseguiria despertar o coração dos homens? Só quem tem um coração quebrantado é capaz de levar outros ao quebrantamento. Isto, irmãos, nós temos equipamento, mas não temos poder. Temos ação, mas não unção. Barulho, muito barulho, mas não avivamento. Somos dogmáticos, mas não dinâmicos. Tem muitos dogmas, costumes, estatutos, mas não são dinâmicos, não tem dinâmica do reino.
Todas as eras têm iniciado com fogo, e todas as vidas, sejam de pregadores ou de prostitutas, vão findar em fogo. O fogo do juízo para algumas e o fogo do inferno para outros. Wesley diz o seguinte em um de seus hinos: salvemos as almas do fogo do inferno, aliviando-lhes o tormento com o sangue de Cristo. Irmãos, temos uma só missão: salvar almas. E no entanto, elas estão perecendo. Pensemos nisso. Existem milhões, centenas de milhões, talvez milhares de milhões de almas eternas que precisam de Cristo. E assim a vida eterna, e sem a vida eterna elas irão passar e irão perecer. Ah, que vergonha para nós, que horror, que tragédia. Cristo não desejava que ninguém se perdesse, e não deseja ainda até hoje. Cristo não desejava que ninguém se perdesse, irmãos, pregadores. Hoje há milhões e milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno, com seitas, heresias e tudo quanto é tipo de segmentos, porque nós perdemos o fogo do Espírito Santo, se bem que a grande maioria, e quem não perdeu ainda está sendo retido de fazer o que se deve fazer. Esta geração de pregadores é responsável pela atual geração de pecadores. Diante das portas de nossas igrejas passam todos os dias milhares de pessoas que não foram salvas porque ninguém lhes pregou. E ninguém lhes pregou porque ninguém as amou. Quer pregadores fervorosos, ame-os e ensine-os e permita que eles façam o trabalho da cruz. Porque tem muita gente fariseu que não sai da porta, da entrada do céu e não deixa os outros passarem para entrar. Isso não pode, não deve, não é hora, não está preparado. Dou graças a Deus pelo grande trabalho que é realizado nos países estrangeiros. Contudo, é muito estranho que aparentemente tenhamos maior preocupação por aqueles que se encontram do outro lado do mundo do que com os que moram do outro lado da rua. Apesar de todas as nossas campanhas e nosso evangelismo de massas, o número dos que são salvos se limita a centenas, enquanto que a se cair uma bomba atômica por aqui, irão aos milhares para o inferno. Não tem fundamento a afirmação feita por alguns que a pecaminosidade atual não tem paralelo em outra época da história. Porém, Jesus disse o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A descrição de como foi nos dias de Noé encontra-se em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o mal era total, todo o desígnio era contínuo, continuamente mal. Era assim e assim é hoje. O pecado está recebendo uma fachada de embelezamento. Está sendo popularizado, entretanto, por nossos ouvidos através dos rádios, pelos nossos olhos através da televisão e das capas de revistas. Os membros da igreja se acham saturados de pregações e cansados dos ensinos que ouvem, e estão saindo dos cultos da mesma forma como entraram, sem visão, sem fervor algum. Ó Deus, envia para esta geração 10.000 João Batista para arrancar os curativos que os moralistas e políticos colocaram sobre o pecado da nação ou das nações. Assim como Moisés não pôde deixar de notar a sarça que ardia, assim também ninguém vai se enganar quando ouvir um homem em chamas. Ouvir um homem em chamas, Deus vence um fogo com outro fogo. O fogo santo contra fogo
estranho. O fogo santo sempre vai romper, o fogo santo sempre vai apagar o fogo estranho. Quanto mais fogo houver nos púlpitos, menos pessoas haverá no fogo do inferno. João Batista foi um homem diferente, com uma mensagem diferente. Assim como o céu, acusado de assassinato, empalidasse ao ouvir a voz de pronunciar a sentença, culpado, assim também aquele povo ouviu João clamar: arrependei-vos. E esse clamor ecoou nos recessos da sua mente, despertando lembranças, fazendo pesar a consciência e levando-os a buscar o batismo. Dominados pelo terror, e após o Pentecostes, a pregação de Pedro, que acabara de receber o batismo do fogo do Espírito Santo, abalou os ouvintes de tal modo que eles clamaram: que faremos, irmãos? Imaginemos que alguém lhes respondesse: assine este cartão de membro, passe a frequentar esta igreja regularmente, dê sempre os dízimos. Não, 1000 vezes não. Inspirado pela unção do Espírito Santo, João dizia: arrependei-vos. E eles se arrependeram. Mas arrepender não é simplesmente derramar algumas lágrimas no altar. Também não é ter remorso nem emoção, nem passar por uma reforma pessoal. Arrepender-se é mudar de ideia, é metanoia, é convergência, é convergir, é sair daquilo e voltar-se a. Arrepender-se é mudar de ideia com relação a Deus, ao pecado e ao inferno. As duas maiores forças da natureza são o vento e o fogo. As duas se uniram no dia de Pentecostes. E Deus é o único especialista que mistura vento, água e fogo para curar. E o fogo e as duas se uniram no dia de Pentecostes, e aquele abençoado grupo, reunido no cenáculo, como o vento e o fogo, se tornou irresistível, incontrolável e imprevisível, e o fogo que ardia neles extinguiu a violência do fogo, que saíram chamas missionárias, centelhas que incendiaram o coração de mártires e atearam o fogo do avivamento. Há cerca de 200 anos atrás, Carlos Wesley cantava: que o fogo sagrado possa começar a arder em mim, e queime a escória dos desejos vis e faça os montes ruir. E o doutor Hitch levantou o seguinte clamor: sopra em mim fôlego divino, até que me torne inteiramente teu, até que o que há de terreno em mim arda com o fogo dos céus. O fogo do Espírito Santo destrói, purifica, aquece, atrai e enche de poder. Existem alguns crentes que não sabem precisar a data em que foram salvos, mas ainda não conheci ninguém que tenha sido batizado com o Espírito Santo e com fogo que não sabia dizer o momento em que isso aconteceu. São esses homens que abalam os povos e os conquistam para Deus, como Wesley, que nasceu do Espírito, foi cheio do Espírito e viveu sempre no Espírito. Os automóveis só podem rodar depois de receberem a centelha da ignição, se tiver gasolina no tanque. As pessoas que não se movem nem se comovem são as que não receberam ainda o fogo. As pessoas que não se movem nem se comovem são as que ainda não receberam o fogo. Amados irmãos, a Bíblia fala de uma sentença mais pesada para os pregadores. Para eles haverá maior juízo. Está em Tiago 3:1. Pode ser até que eles estivessem perante o trono do julgamento divino. Os pecadores lhe digam: pregador, se o Senhor tivesse o fogo do Espírito,
Pregador, se o Senhor tivesse o fogo do Espírito, eu agora não estaria indo para o inferno. Como Wesley, eu também creio que os crentes precisam experimentar o arrependimento. A promessa do Pai é para você. Então agora, onde quer que esteja, numa missão, no estrangeiro ou do outro lado da rua da sua casa, ou numa casa rica e confortável, ou num gabinete pastoral, se estiver sentindo-se quebrantado, pronto a render as armas, ajoelhe-se e faça suas as palavras da seguinte oração: eu estou sentado, mas como se estivesse de joelho, eu digo: manda, Senhor, o fogo, para fortalecer o meu coração, e eu viva para salvar o mundo que está perecendo. Em teu altar, agora deposito minha vida e o meu ser. Em sinal de aceitação desta minha oferta, peço-te, envia sobre ela o fogo divino. Hoje temos uma igreja fria no mundo frio, porque os pregadores são frios. Manda fogo, Senhor. Se eu estou frio, manda fogo em mim. E eu faço desta oração a minha neste momento. Manda, Senhor, o fogo para fortalecer o meu coração, e eu viva para salvar o mundo que está perecendo. Em teu altar, agora deposito a minha vida, meu ser. Em sinal de aceitação desta minha oferta, peço-te, envia sobre ela o fogo divino. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego meu ser a Ti, Senhor, a cada momento que vivo arrependido, ainda de estar de mãos vazias, coração quebrantado na Sua presença, um pouco de experiência com o Espírito Santo, não tanto quanto eu gostaria, pois a minha carnalidade humana me impede de avançar como eu deveria. Mas assim mesmo, de coração quebrantado, de mãos vazias e pés descalços, eu te peço, Senhor, envia fogo, manda fogo no meu coração, cada vez mais, para que ele venha arder, para que ele seja o altar do Teu Espírito Santo. Aceite esta minha oferta, Senhor. Faz de mim Sua ferramenta, um canal de bênção. Pode me usar, estou aqui, Senhor, à Sua disposição. Amém.